Eles disseram que era um castelo de cartas, disseram que iria desmoronar sob suas próprias contradições, chamaram de, e eu adoro isso, brick a broc. Você sabe o termo francês para bugiganga vendida por vendedor de usados. E aqui estamos nós, abril de 2026. Os BRICS acabaram de ultrapassar 40% do PIB global. O G7 está em 29% e caindo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o Monte de Sucata agora? Todo ano, todo santo ano, a imprensa ocidental publica um obituário do BRICS. Índia e China nunca vão se alinhar. A Rússia está isolada, é grande demais para funcionar. Após a cúpula de Kazan em 2024, a nova narrativa era desajeitada e incapaz de agir. Aqui está o que eu observei. Quando o Ocidente não consegue controlar algo, chama isso de caótico. Quando não consegue impedir algo, chama isso de irrelevante. Os BRICS não criaram uma burocracia. Criou uma plataforma, um espaço onde nações soberanas cooperam sem serem instruídas sobre como fazê-lo. Isso não é fraqueza. Esse é o futuro, não uma falha. Qual instituição na última década realmente cumpriu suas promessas para o Sul global? Pense nisso. Vou mostrar o placar para você. Até o final de 2025, o comércio entre as nações do BRICS ultrapassou US$ 1 trilhão. Isso significa US$ 1 trilhão circulando entre os membros sem uma câmara de compensação de Wall Street no meio. Autoridades russas estão chamando essa mudança de fundamental e inevitável. E isso não é impulsionado só pela Rússia ou China. São as economias em rápido crescimento do Sudeste Asiático, Sul da Ásia e África que estão puxando esse número para cima. Dois dados, uma conclusão. O centro da gravidade econômica já mudou. O Ocidente sabe disso? Sim. Eles querem que você saiba? Não. Em 2026, a Índia assume a presidência do BRICS. E eles entraram na disputa justamente quando o Golfo Pérsico explodiu. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã se intensificou em 28 de fevereiro. A imprensa ocidental imediatamente previu que isso exporia divisões internas dentro do BRICS. Em vez disso, a Índia reforçou sua posição. O tema da presidência deles: resiliência, inovação, cooperação, sustentabilidade. Aqui está o cálculo interno que os diplomatas indianos estão fazendo, e isso é fascinante. Eles estão dizendo que Índia, em primeiro lugar, significa ficar fora do eixo Estados Unidos-Israel, porque ficar do lado de Washington significa exposição a sanções, vulnerabilidade econômica e perda de autonomia estratégica. A Índia não escolhe lados entre Oriente e Ocidente. A Índia está escolhendo a si mesma. E ao fazer isso, está escolhendo o BRICS. Vamos ver o que realmente está acontecendo no Estreito de Hormuz agora. Esse único canal responde por 20% do petróleo mundial e o Irã basicamente assumiu o controle total dele. As novas regras são um bloqueio seletivo. Qualquer navio ligado aos Estados Unidos, Israel ou seus aliados ocidentais está completamente barrado. Mas petroleiros de nações do BRICS, como China, Rússia e Índia, junto com países amigos como Paquistão e Tailândia, estão recebendo sinal verde. Mas aqui está o detalhe. Ser um país amigo só significa que você tem permissão para entrar. Você ainda tem que pagar. O Irã está cobrando uma taxa de trânsito de cerca de US$ 1 por barril. Um petroleiro totalmente carregado paga cerca de US$ 2 milhões de pedágio para cruzar o corredor seguro. E aqui está a parte crítica. O Irã está obrigando eles a pagar esses US$ 2 milhões em yuan chinês ou moeda CBOC. Dólares não são permitidos. E o mercado percebeu imediatamente, no momento em que os pagamentos de trânsito denominados em yuan se tornaram padrão em Hormuz, as ações financeiras chinesas dispararam. CNPC Capital subiu 10%, Lycala quase 8% e a Cintron do Fórum de Shenzhen mais de 9%. Isso não era especulação. Os investidores não estavam apostando em teoria. Eles estavam seguindo o dinheiro, literalmente. Empresas de pagamentos transfronteiriços ligadas à liquidação em yuan viram um fluxo de capital, porque, quando uma moeda começa a operar infraestruturas globais críticas, as empresas financeiras por trás dela viram uma aposta de crescimento. Shen Meng, diretora do banco de investimentos Chasing Company, foi direta.
O yuan está se tornando uma alternativa-chave para o capital global, dado o conflito e os laços profundos da China com o Irã. Aqui está a conta que torna isso permanente. As taxas de trânsito giram em torno de US$ 1 por barril. Carregue um petroleiro cheio. Isso representa milhões de dólares por navio em cada travessia, fluindo pelos sistemas financeiros chineses. Não é só uma vez, é em cada remessa. Por 50 anos, o sistema do petrodólar deu a Washington um poder extraordinário. Obrigar todos os países a manter dólares para negociar petróleo. Depois, usar esses dólares como uma arma. Sanções, congelamento de ativos, isolamento financeiro. Analistas como Alex Krainer estão chamando o que está acontecendo agora de um ataque nuclear financeiro contra esse monopólio. Porque o bloqueio não diz respeito apenas à Ásia. Veja a jogada que ninguém cobre. O Irã agora está oferecendo aos países europeus um acordo separado sobre petróleo e a passagem por Hormuz sob uma condição: liquidem as transações em euros, não em dólares. Pense no que isso significa. Isso fratura a relação entre os Estados Unidos e a Europa no cenário financeiro. A Europa ganha uma tábua de salvação desesperadamente necessária para sua segurança energética, e o dólar americano perde mais um pilar global. Acompanhe o ouro. Veja o dólar desmoronar. Enquanto o Ocidente está focado em armas, o BRICS está focado no trigo. A Bolsa de Grãos do BRICS é um dos movimentos geopolíticos mais radicais desta década. Uma plataforma de negociação de commodities agrícolas protegida das bolsas de valores ocidentais, com preços em moedas locais, sem especulação externa prejudicando as nações em desenvolvimento. Jakarta, Indonésia, já está participando. Eles veem os mercados de commodities ocidentais punirem importadores de alimentos há décadas. O presidente Prabowo Subianto fez uma guinada decisiva em direção ao BRICS ao assumir o cargo em janeiro de 2025. A Indonésia também está avançando na cooperação em energia nuclear com a Rússia, treinando especialistas e planejando usinas industriais em Kalimantan. Dos grãos à energia nuclear, Jakarta está construindo seu futuro por meio do ecossistema do BRICS. A Rússia e o Egito estão discutindo um enorme centro de energia e grãos no Cairo, posicionando o Egito como a porta de entrada para commodities russas na África e no Oriente Médio. Isso complementa a construção da usina nuclear de Daba pela Rosatom, aprofundando a presença da Rússia em um país que o Ocidente antes considerava firmemente em sua órbita. Agora, uma rápida atualização sobre Cuba. Falamos sobre o navio petroleiro Anatoly Kalotkin em um vídeo anterior. Bem, agora está confirmado que o navio petroleiro russo atracou oficialmente em Matanzas, entregando 100 mil toneladas de petróleo bruto para uma ilha que estava sem petróleo há meses. Mas aqui está a verdade: Moscou não vai parar em um só. O ministro da Energia russo, Sergei Tsivilyov, acabou de anunciar que um segundo navio já está sendo carregado. Palavras exatas dele. Um navio russo rompeu o bloqueio. Não vamos deixar os cubanos em apuros. Pense na mensagem geopolítica aqui. Enquanto Washington força o México e a Venezuela a cortarem o fornecimento para Cuba, a Rússia está entrando como provedora de última instância. O Kremlin está dizendo abertamente que é seu dever manter a rede elétrica da ilha funcionando. Isso é um desafio direto e calculado bem no quintal de Washington. E então tem a África do Sul. A França sediou a cúpula do G7, a África do Sul foi convidada. Então, silenciosamente desconvidada. A pressão contínua de Washington devido à posição de Pretória sobre Gaza e ao seu processo legal contra Israel na Corte Internacional de Justiça. A França disse que só queria uma cúpula mais restrita. A África do Sul chamou exatamente pelo que era: coerção diplomática. O resultado foi que o compromisso de Pretória com o BRICS se intensificou. E o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, acabou de anunciar 1,9 bilhão de dólares em financiamento para 2026 a 2027. Para o Sul Global, a mensagem foi clara. O G7 é um clube exclusivo. O BRICS é uma mesa aberta a todos. Cada desfeita vira recrutamento. Aqui está o que observamos em tudo o que cobrimos hoje.
O Ocidente passou uma década tentando acabar com o BRICS com palavras, chamando-o de frágil, dividido, incoerente. E enquanto eles escreviam o obituário, o BRICS estava construindo a infraestrutura. Esse não é um movimento morto. Isso é uma civilização se reconfigurando. A verdadeira questão, aquela com a qual quero que você reflita, não é se o BRICS vai sobreviver. É esta: como fica o seu país em um mundo onde 40% do PIB global não precisa mais do dólar para fazer comércio? Esse é o mundo que está sendo construído agora de forma silenciosa e deliberada. Um corredor, uma moeda, um acordo de cada vez. Me conte o que você acha. Obrigada por assistir.